Bom dia, pessoal. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre síntese, que é a segunda etapa do pipeline do compilador. Tá certo? Então, o compilador é organizado na etapa de análise e síntese. Então, na última aula a gente falou sobre a etapa de análise. Nessa aula a gente vai falar rapidamente sobre síntese. Tá certo? Então, a etapa de síntese ela é responsável por fazer fundamentalmente duas atividades: gerar, otimizar o código, tá, a partir de uma representação intermediária que a etapa de análise foi responsável, por gerar, certo? E depois dessas otimizações gerar o código para uma determinada arquitetura, certo? Então, existem várias possibilidades de código intermediário, certo? Então, esse código intermediário ele é importante para dar suporte às otimizações de código que o compilador vai fazer. Tá? Então, a gente não vai entrar em detalhes aqui, existem várias possibilidades, de representação intermediária, mas você imagina que é a representação que vai ser usada internamente no compilador para dar suporte a uma série de transformações do código, para permitir que o código execute, por exemplo, mais rápido, consuma menos energia, tá certo? Ocupe menos espaço e assim por diante, certo? Uma dessas representações que vocês já devem ter visto aí quando viu, por exemplo, o MIPS aí na disciplina de arquitetura, foi a representação de 3 endereços, certo? Então é uma representação usada dentro do código MIPS, por exemplo. Nessa representação, cada instrução usa não mais do que 3 endereços, certo? Então, por exemplo, 2 operandos, 2 registradores, endereços para 2 registradores que vão ler informação e um endereço para um registrador que vai armazenar o resultado de uma determinada operação. Basicamente é assim que funciona o MIPS. Tá? Então, aquilo tem a vantagem de ter uma uniformidade. Essa representação em 3 endereços permite que você tenha um código mais uniforme, certo? Mais linear. E se você fosse fazer transformações, você faria uma transformação numa varredura linear do teu código. Certo? Então aqui está um exemplo, você imagina, certo? Que tem um código com essa atribuição, certo? Atribuindo o resultado dessa expressão, certo, a um identificador ID1. Se você colocar o código em 3 endereços, é isso que você vai ter como resultado, certo? Que aparece nessa caixinha aí no meio embaixo da seta, certo? Então você vê que do lado esquerdo tem algumas variáveis, são variáveis temporárias que não existiam antes. Então, para se colocar o código em 3 endereços, você acaba tendo que criar essas variáveis temporais que basicamente representam o resultado de uma expressão, de uma subexpressão, da avaliação de uma subexpressão que tinha no seu código. Então, por exemplo, ID 3 vezes T1, aquele resultado precisa ser armazenado em alguma variável temporária antes que ele possa ser usado no segundo cálculo. Tá? Então, isso é uma consequência. Certo? Você consegue imaginar uma vantagem para se usar uma representação como essa? Certo? Então, vocês podem fazer uma pausa aí para responder, certo? No vídeo. Então, uma das, na verdade, são duas vantagens, a associatividade e precedência, de operadores. Você está implícito aí na cabeça da gente que a multiplicação é feita antes da soma. Então, isso, quando a gente coloca o código, o compilador coloca o código nessa representação em 3 endereços, essa interpretação, o código está livre de interpretação. Então fica explícito que a operação de multiplicação precisa ser feita antes da operação de soma, certo? No código de cima, isso está implícito. Você precisa compreender que a multiplicação tem precedência sobre a soma. Quando se coloca o código em 3 endereços, o compilador está livre. Aquele problema de
precedência de operadores já foi resolvido. Aquilo não precisa ser mais se preocupar com aquilo ali. Então, apenas uma das vantagens. Né? Tem outras vantagens, colocar um código nesse formato, digamos, mais linear. Né? O código vai ficar com mais linhas, digamos assim, o código vai se expandir, mas o código vai ficar mais linear. Então você pode fazer transformação varrendo o código de cima para baixo. Né? Porque você sabe que em cada uma das instruções só vai ter um problema, um mini problema que vai ser resolvido. Tá? Enfim, pessoal, então o compilador, a otimização de código, certo? Realiza transformações no seu código. Ele pega aquele código que está no formato intermediário, faz algum tipo de transformação se preocupando com algum aspecto, né? Por exemplo, o tempo, o consumo de memória, e assim vai. Existem várias representações intermediárias que podem ser utilizadas para dar suporte, tá certo? E também vários tipos de otimização, né? De tipos de otimização. Você pode ter otimizações que são específicas para uma determinada de uma determinada arquitetura. Então, por exemplo, alocação de registradores, certo? Então, é uma otimização que precisa levar em consideração quantos registradores tem na máquina. Então, por exemplo, características da memória e assim vai. Agora, tem otimizações que são gerais, genéricas. E são essas que a gente vai falar um pouco mais quando chegar o momento. Tá? Então, um exemplo dessas otimizações é uma otimização chamada Constant Folding and Propagation, ou Constant Propagation apenas. Então, basicamente, ela identifica, né, constantes do seu programa. Então, imagine se você tem uma variável x e y, onde x sempre vai ter o valor, num determinado ponto do código, sempre vai ter o valor, certo, 3. E y sempre vai ter o valor 5. Então, se você sabe que o valor vai ser sempre constante, certo, dessas variáveis, você pode substituir aquela ocorrência de x pela constante, certo? Então, aquela substituição, tá certo, pode ser feita e vai evitar que você faça o carregamento daquela variável em memória, da memória para um registrador. Então, é uma operação a menos que você vai fazer. E além disso aí, se você tem x vezes y sendo atribuído para uma variável z, você poderia também fazer o que se chama do folding, que é multiplicar o 3 vezes o 5, 3 do x vezes o 5 do y, né, que dá 15, fazer aquela operação, né, que se chama o folding naquilo ali em tempo de compilação, e atribuir para a variável z. Né? Se naquele ponto z ainda for constante e z estiver sendo utilizado, isso aí vai ser propagado, né? vai continuar essas operações. Então essa é uma otimização extremamente popular em compiladores, né? Chamada Constant Folding and Propagation, certo? Enfim, aqui está um exemplo de alocação de registradores, que é essa operação, otimização um pouco mais específica. Né? Então, o objetivo da alocação de registradores é você definir com mais inteligência, tá certo? Com mais, né, disciplina, né, para onde vão cada variável do seu programa, para onde vai cada variável do seu programa, né? Com que registrador cada variável está associada. Então, aqui você tem T1, T2, T3 e D1, são identificadores, né, daquele programinha, né, daquele trecho de código que a gente viu anteriormente. Então, nesse caso, a gente precisa decidir, tem D2 e D3 também, né, que eu não comentei. A gente precisa decidir, né, com que registradores cada uma dessas variáveis vai estar associado. E o objetivo é que a gente evite a gente ficar trazendo, né, e levando da memória para os registradores. Então, o máximo de operações que a gente consiga fazer sem precisar fazer essa ida e vinda, né, da memória para o registrador e do registrador para a memória. Né? Então, trazer da memória para o registrador e levar do registrador de volta para a memória. Então, quanto menos a gente tenha esse tráfego, né, melhor vai ser para o tempo de execução. Tá? Então, o nome desse tráfego excessivo,
né, dessa operação de leva e traz da memória para um registrador é chamada de spilling. Então você quer diminuir spilling com o objetivo de maximizar, certo? Então como é que você faz isso? Você precisa com inteligência e decidir para onde vai T1, para onde vai T2, para onde vai T3, isso para os registradores, né? Para onde vai ID3, ID2, ID1 e assim vai, tá certo? Com o objetivo de você evitar esse tráfego, tá certo? Então, existem, né, algoritmos específicos, por exemplo, o algoritmo de coloração de grafo, né, onde você representa, né, né, as variáveis como nós desse grafo, né, e as associações de variáveis, ou dependências que existem entre uma variável e outra, como as arestas desse grafo, certo? E você basicamente, né, traduz o problema de coloração de gráfico como esse, né, traduz esse problema de alocação de registradores como um problema de alocação de grafos, né, de coloração de grafos, que é um problema NP completo conhecido, certo? Enfim, pessoal, aqui tem um outro problema de mais genérico, né, uma otimização de código mais genérico chamada propagação de constantes, tá certo? Para aquele programa ali, aquele trecho de código, então o que a propagação de constante faria era, né, propagar essa constante que tem em T1 para a ocorrência dela que aparece nessa atribuição a T2, certo? Então você elimina aquele T1 e propaga, né, o conteúdo do T1 para o uso daquele T1. E a partir daquele momento T1 não é mais. Na verdade, aqui tem duas otimizações, né? Tem a propagação de constante e a identificação de código morto. Então, que é um outro tipo de otimização que visa minimizar o tamanho do código, tá certo? Não é mais tempo de execução, certo? Não é mais, né? Na verdade, é tanto o tempo de execução e tamanho do código, né? Então você teria ali T1, né? E você percebe que T1 não é mais útil para o programa, você pode eliminar aquilo ali também, reduzir, né, a necessidade de um load em memória de T1, tá? Enfim, pessoal, tá certo? Então a gente viu duas otimizações de código, uma mais específica, né, que é a alocação de registradores, uma mais genérica, certo? A gente vai focar na disciplina nas genéricas, certo? Mas isso aí é só no segundo módulo da disciplina, certo? Então, e por fim, depois de fazer a otimização de código, então o compilador usa o código otimizado, né? Então para fazer uma geração para uma determinada arquitetura. Então, se você olhar para esse esquema que aparece aí embaixo, olha, então imagine aí que, né, o parser gerou aquela árvore, uma determinada árvore, e aquela árvore verificou-se que não havia erros semânticos, erros de tipo naquela árvore, né? O compilador gerou, né, um código num formato um pouco mais amigável para fazer a tradução, certo? Por exemplo, colocou o código no formato 3 endereços, né? Otimizou o código, né, naquele formato e, por fim, um gerador de código colocou o código num formato de assembly. Então, né, um formato né, que permite, né, que você use um determinado assembler para gerar código, né, objeto relocável, certo? Então esse gerador de código colocou código nesse formato. Eu ainda não coloquei, mostrei o assembler, né, nessa caixinha, mas basicamente é isso que ele faz, né? Então o gerador de código coloca o código, né, o código que estava no formato endereço em um formato que faz referência aos registradores da tua máquina, tá certo? Que vai usar registradores, tá certo? Então, digamos assim, né, que vai preparar o código para um determinado assembly, tá certo? Enfim, pessoal, então aqui a gente viu basicamente a estrutura do curso. O curso está organizado em função dos módulos do compilador. Então, o compilador tem esse módulo de análise, tem um módulo de síntese, tá certo? Na primeira fase, no primeiro módulo do curso, a gente vai focar na etapa de análise, e no segundo a gente fala sobre síntese, né? E a gente viu aí, quebra aí o que é que a gente vai falar em cada um desses módulos que eu falei rapidamente aqui para vocês terem uma noção, tá certo? E eu queria concluir essa aula destacando que compiladores não é apenas,
né, o que vocês vão ver aqui nessa disciplina de compiladores, né, é muito mais a tecnologia de compiladores, tá certo? Então, vocês vão aprender, vocês poderiam utilizar para escrever, né, outros tipos de ferramentas que não compiladores. Então, o uso da tecnologia de compiladores pode ser útil para escrever, por exemplo, ferramentas de inspeção de código, tá certo? Como, por exemplo, os linters, como o próprio lint de C, tá certo? E vários outros tipos de linters que existem aí para identificar, né, problemas, como até por uma vulnerabilidade de segurança, né, que existem por aí. Então, linters são essas ferramentas que descobrem possíveis erros no seu código, tá certo? Né? Ferramentas para descobertas de erro, como o Coverity e o Clockwork, tá certo? Então, se vocês fizeram uma busca, vocês vão encontrar por isso, certo? Então, tanto ferramenta de inspeção de código como ferramenta de descoberta de erro. Né? Então, você não precisa ser um engenheiro de compilador, tá certo? Ter a vontade de querer construir um novo compilador para uma nova linguagem, certo? Acho que já tem um monte de linguagem por aí para tudo que é tipo de para resolver tudo que é tipo de problema, específicas para um determinados problemas. Você não precisa ter esse interesse para ter interesse nessa disciplina, certo? Porque a tecnologia de compiladores já é útil para uma variedade de propósitos. Enfim, basicamente é isso, pessoal. A gente conclui com essa aula hoje, tá ok? Até mais.